Fala pessoal, passando aqui rapidamente para comentar sobre essa matéria que eu vi sobre o Ether, que atingiu recentemente os US$ 4.000 pela primeira vez em mais de 2 anos. Esse é um movimento que é muito esperado, justamente porque, historicamente, toda vez que houve um halving do Bitcoin ou qualquer movimento que levasse o Bitcoin a se valorizar, nós observamos que, na sequência, altcoins como o Ether e entre outras acabam surfando nesse movimento. Esse halving especificamente, ele traz muita expectativa, muito por conta do que a gente viu do lançamento dos ETFs de Bitcoin, e o lançamento desses ETFs, por sua vez, trouxe uma especulação muito grande daquilo que poderia ser um aumento de volume das transações do Ether, porque a partir do momento em que os ETFs foram lançados pela SEC, naturalmente era esperado que essas grandes gestoras dos fundos precisassem fazer compras muito massivas para conseguir suprir essa demanda que surgiria de investidores que passariam a negociar o Bitcoin através dos ETFs. Esse movimento, quando aconteceu, nós, num primeiro momento, não percebemos uma modificação em termos do volume transacionado das moedas e nem mesmo da demanda, né, que pudessem fazer os preços subirem, mas logo na sequência foi observado, né, que as gestoras passaram a fazer movimentos de compra sistemáticos. A BlackRock mesmo comprou, até o momento dessa matéria aqui do dia 6 de março, 12 mil bitcoins, o que gerou uma alta muito intensificada da valorização do Bitcoin. Quando a gente vai observar aquilo que está sendo dito nessa matéria, esse valor dos US$ 4.000, ele foi impulsionado, obviamente, pela subida do Bitcoin, mas também por uma especulação em torno de um lançamento de ETFs de Ether. Esse é um ponto que é muito interessante. Quando você vai observar aquilo que, por exemplo, um analista da Bloomberg considera de probabilidade desse ETF ser aprovado, está falando de alguma coisa na casa dos 70%. Essa aprovação deve acontecer em meados de maio, e quando a gente vê o que a comunidade cripto fala a esse respeito, muita gente tem uma crença muito grande da aprovação desse ETF, porque até o momento, toda vez que a BlackRock pediu, né, a aprovação para a criação de um ETF, ela sempre foi bem sucedida. A recusa só aconteceu uma vez até hoje. Ao pensar especificamente sobre o Ether e o Bitcoin, é interessante a gente olhar que o Ether, até o momento, teve uma valorização de 71% do começo do ano até agora, e o Bitcoin, uma valorização de 64%. Esse é um movimento que também é muito observado ao longo do tempo, que toda vez que o Bitcoin tem uma disparada, as altcoins acabam subindo ainda mais. Da mesma forma, quando tem uma queda, a queda também costuma ser muito mais intensa. O que a gente pode esperar daqui para frente, caso o ETF de Ether seja realmente aprovado e caso o comportamento seja similar ao que a gente viu com o Bitcoin, é que, então, em meados de maio, provavelmente a BlackRock e outras gestoras devem começar a fazer suas compras massivas, o que geraria, né, uma alta substancial do Ether. Então, é interessante considerar a possibilidade de, se você não tem Ether na carteira, ter algum nível de posicionamento. Recentemente, eu tinha comentado sobre a ajuda que a análise técnica, principalmente as noções em termos de resistências e suportes, podem ajudar você a encontrar pontos para já deixar uma ordem de compra lançada. E eu tinha até comentado como o Bitcoin, vocês podem observar aqui que ficou um tempo de lado. Quando isso acontece, é criado aqui automaticamente, né, uma zona de resistência, então ele tentava ultrapassar essa barreira e não conseguia, e depois em algum momento, muito impulsionado, né, pelas compras dessas gestoras, acabou subindo. E aí, na sequência, bateu aqui numa nova resistência, que é a resistência da alta histórica, do topo histórico que o Bitcoin tinha atingido, e muitos investidores passaram a realizar lucro na moeda. E aí, a antiga resistência criada se transformou em uma zona de suporte, tanto que após uma queda bastante grande do Bitcoin, ele não conseguiu romper essa zona de suporte. Aqui, né, eu fiz o desenho do que seria uma zona de suporte um pouco mais leve, a $56 mil, e uma zona de suporte bastante sólida, a $51 mil. Ou seja, nesse movimento aqui do Bitcoin, caso a moeda estivesse subindo, aquele que conseguiu observar uma zona de suporte muito proeminente, conseguiu já lançar aqui uma ordem de compra, e assim, quando a moeda despencou, conseguiu ter a sua entrada aqui nessa zona de suporte. E aqui, atualmente, a gente vê o Bitcoin já na resistência mais forte que tem da sua alta histórica. Vale a pena, talvez, trazer esse tipo de olhar para o Ether, para já fazer o seu posicionamento de ofertas de compra ou de venda, levando em consideração essas zonas de suporte e resistência, e isso talvez pode trazer ao investidor uma possibilidade de ganho interessante. Como a gente está falando que esses ETFs podem ser aprovados em maio,
É imaginado, então, que nos meses subsequentes de maio, com o movimento das gestoras, da compra de Ether, isso possa acabar impulsionando o valor da moeda, né? Então, é um pouco disso que eu tinha aqui para trazer hoje. Me conte aqui nos comentários se você já está posicionado em Bitcoin ou em Ether, quantos por cento da sua carteira está em criptomoedas e o que você acha dessa possibilidade de lançarem os ETFs. Você acha que vai acontecer? Acha que não? Acha que, caso eles sejam lançados, a gente vai ver algo similar ao que aconteceu com o Bitcoin? Comente aqui e vamos ter uma conversa sobre isso. De resto, se esse vídeo foi interessante para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal, bate no sininho para receber mais notificações quando eu tiver novos lançamentos. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.